noite a todos. Por favor, os encarnados, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz, de muito amor e de muita energia, porque nós vamos falar de Jesus, e quando nós falamos de Jesus, nós temos que lembrar o seguinte: Jesus é nosso irmão. Se Jesus é nosso irmão, todos nós somos filhos de um único Pai. Então somos todos crias de um mesmo Criador. Então todos nós somos irmãos entre nós. Evidentemente o nosso irmão maior, o nosso irmão mais evoluído é o Mestre Jesus. Acontece que quando nós falamos em Jesus, nós temos uma tendência a levar, a crer, a nos deixar envolver que Jesus já nasceu Jesus. E nós sabemos que todos nós que somos filhos de Deus, nós somos criados espíritos simples e ignorantes. Se todos nós fomos criados simples e ignorantes, se todos nós somos irmãos, e se Jesus é nosso irmão, olha a conclusão que nós chegamos: que Jesus foi criado simples e ignorante, como nós também o fomos. Acontece que Jesus já passou por tudo isso que nós estamos passando hoje. Essas experiências que nós estamos tendo em planetas de provas, planetas de expiações e planeta de regeneração, Jesus também teve. E evidentemente não tem como ser diferente, porque Jesus, sendo filho ainda que predileto de Deus, ele foi criado espírito puro e ignorante. Porém, ele tem muita vivência, ele teve várias encarnações e lapidou o espírito ao longo de todas essas encarnações. Então nós temos hoje, nos moldes do que nos diz o livro dos médiuns, lá na pergunta 625, qual é o nosso modelo, qual é o nosso guia? E os espíritos da verdade falam: vê Jesus. Então, se nós temos Jesus como nosso modelo e guia, nós temos que pensar o seguinte: que Jesus também passou por todas as etapas de uma evolução espiritual que nós já passamos e que nós ainda iremos passar. Ele está anos-luz de evolução espiritual na nossa frente. Porém, ele já passou por essas mesmas dificuldades. Não tem como ser diferente. E nós chegaremos ao ponto básico de sermos como ele. Um dia seremos Jesus. Um dia poderemos nos comparar ao nosso irmão maior de luz. E por que a gente fala isso com tanta certeza? Porque ele disse isso. Durante a sua encarnação, ele falou para cada um de nós: podeis fazer tudo que faço e muito mais. Só não sabeis. Vós sois deuses, mas não teis esse conhecimento. Então Jesus disse que podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Quando Jesus atingiu um patamar de evolução espiritual, a Terra nem havia sido criada. O planeta Terra não existia. Contam as informações espirituais que o planeta Terra foi uma criação divina já direcionado ao Mestre Jesus, para que ele fosse, como realmente o é, o governador planetário da nossa Terra. Então, se nós imaginarmos há quanto tempo a Terra existe, se nós imaginarmos há quanto tempo existe a nossa galáxia, e que naquela época Jesus já era um espírito lapidado, um espírito evoluído, já era um filho querido de Deus, o nosso Pai, nós vamos tentar imaginar, se assim permitir a nossa capacidade imaginativa, de conhecer Jesus há bilhões e bilhões de anos, quando ele já era um espírito evoluído. Quando ele recebeu o planeta Terra, que foi uma missão dada pelo Pai, para que ele se tornasse o governador planetário desse planeta que hoje habitamos, a gente começa a imaginar o seguinte: como que Jesus evoluiu? Como que Jesus passou de um espírito puro, simples, ignorante, ao mestre de luz, ao nosso modelo e guia?
Evidentemente, Jesus também teve orientações celestes que o fizeram ter comportamentos que o levaram a atingir essa plataforma espiritual que hoje ele tem e que nós estamos correndo atrás. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a criação do Pai é muito mais importante e muito maior do que nós podemos hoje imaginar como ela é. Nós não temos capacidade, no nosso atual nível de conhecimento, de entender, de compreender a criação do Pai. Tamanha bondade, tamanha divindade e tamanho poder celestial que um ser chamado Deus tem sobre todos nós. Quando a terra foi criada, Jesus já estava num patamar espiritual elevado. E ainda essas informações espirituais contam que já naquela época da criação, ainda quando aqui habitavam os homens das cavernas, ainda quando habitavam os dinossauros, há muitos bilhões de anos, Jesus já administrava o planeta. Jesus já era o governador dessa terra que hoje nós habitamos como a pátria do cruzeiro, a pátria do espiritismo. Ainda quando informação, e Jesus recebendo do Pai a recomendação de cuidar desse novo planeta, as orientações nos dizem que já estava programada toda a trajetória de Jesus aqui na Terra, o reencarne. O reencarne de Jesus entre nós foi uma reencarnação missionária de um espírito extremamente evoluído que recebeu a missão de reencarnar entre nós para nos esclarecer, nos orientar, nos alertar a respeito do nosso comportamento. Na verdade, essa reencarnação nada mais foi do que: faça ao meu modelo, sigam o meu exemplo, para que um dia poderem ser como eu. Então Jesus veio dar o exemplo do que devemos fazer, de como devemos nos comportar, de como devemos controlar as nossas ações e as nossas reações, para passarmos ao longo de várias encarnações de um estado de espírito inferior para um espírito de luz, como ele é. A encarnação de Jesus, a reencarnação de Jesus aqui na Terra, ela foi preparada por mais de 1200 anos. Houve um alinhamento planetário, houve a permissão espiritual, houve a orientação divina para que Jesus reencarnasse na época exatamente correta e necessária para que nós, no passado, tivéssemos condições de assimilar pelo menos um pouco do muito que ele tinha para nos ensinar. Dizem as orientações espirituais que as mensagens de Jesus já estavam plasmadas muito antes da nossa criação planetária. Antes que o planeta Terra fosse criado, antes que a bola de fogo se tornasse planeta Terra, as orientações espirituais de Jesus já estavam plasmadas, aguardando uma oportunidade de serem trazidas até nós. Ah, mas isso faz muito tempo, isso já faz bilhões de anos. Isso é um cisco de tempo, se nós colocarmos esses bilhões de anos ao longo de toda uma eternidade, que é a nossa vida. Vida, para nós, não é isso que estamos passando agora, não é isso que estamos vivendo agora. O que estamos tendo agora é uma experiência encarnatória de alguém espiritual. Quando chega carnaval, quando chega feriado, 7 de setembro, a gente é louco para falar que vai sair de São Paulo para fazer retiro espiritual, não é? Muita gente não gosta, vou fazer um retiro espiritual. Para com essa bobagem. O dia que você desencarnar, você vai ter muito tempo para fazer retiro espiritual. Nós não devemos fazer retiro espiritual, porque nós já somos espíritos. Nós temos que ter retiro encarnatório, aprender aqui na carne, nos moldes do Mestre Jesus. Todas as mensagens do Mestre que já estavam plasmadas e foram trazidas até nós temos que entender
que Jesus, como missionário de luz que é, e governador planetário da Terra, ele veio para nos ajudar a superar essa fase que estamos passando agora, e que muitas outras virão pela frente, e que, porém, muitas outras nós já passamos. Dentro das mensagens trazidas pelo Mestre Jesus, dentro de toda a sua fala, dentro de tudo aquilo que ele exemplificou e que ele nos trouxe, o que existe de mais romântico, o que existe de mais espetacular, o grande legado da humanidade, reconhecido por toda a humanidade, é o chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha já estava plasmado antes da Terra ser criada. Esse Sermão da Montanha veio agora há pouco. Faz 2000 anos que o Sermão da Montanha está aí. E já estava plasmado há muito tempo. Porque Deus já tinha conhecimento de quais seriam as nossas necessidades, como teve de todos sempre, de todos os seus outros filhos. Quando Jesus, no primeiro ano da sua pregação pública, subiu ao monte, aos moldes de Moisés, que recebeu a tábua dos 10 mandamentos de Deus. Quando Jesus subiu ao monte, ao lado da Galileia, lá perto de Cafarnaum, e começou a falar as bem-aventuranças, aquilo que nós conhecemos de Sermão do Monte, aquelas 9 bem-aventuranças é um resumo de todo esse tempo, de todas as nossas necessidades, é um resumo suficiente e necessário daquilo que devemos praticar em todas as nossas encarnações para atingirmos os moldes espirituais, evolutivos, éticos e morais do Cristo. Quando Jesus disse aquelas 9 bem-aventuranças, as 8 primeiras estavam direcionadas ao público em geral. Ele falava para a multidão. A 9ª bem-aventurança, ele falou para os seus discípulos, que estavam aos seus pés, alertando os discípulos das dificuldades que teriam em perpetuar as suas ideias, a sua moral e os seus ensinamentos. Dessas 8 bem-aventuranças, o que Jesus coloca como objetivo de cada um de nós é o reino de Deus. E o reino de Deus é algo que, por mais que a gente possa procurar por aí, nós não vamos encontrar. Porque o reino de Deus está muito mais perto de nós do que nós possamos imaginar. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nas 8 primeiras bem-aventuranças, Jesus é muito lógico e muito claro. As bem-aventuranças são recompensas futuras para um comportamento atual. Quando nós estamos lendo as bem-aventuranças, a gente vê lá, bem-aventurados os humildes, os simples, que verão o reino de Deus. Então a gente começa a se imaginar, o meu comportamento de hoje trará recompensas no futuro. Isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. Por quê? Porque nós devemos ter um comportamento atual pensando no nosso futuro, nos bilhões e bilhões de anos que ainda temos pela frente. Então nós jamais devemos encarar as bem-aventuranças como uma aplicação imediata e uma recompensa imediata. Eu vou ser humilde hoje para receber uma recompensa amanhã. Esquece isso. Esquece. Muitas vezes a recompensa não vem nem nessa encarnação, nem na próxima, mas virá no futuro. Porque as bem-aventuranças são promessas crísticas. E tudo que Jesus disse se cumpre nos dias de hoje. Quando Jesus disse a 6ª bem-aventurança, ele falou o seguinte para aquele povo: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E essa 6ª bem-aventurança, ela veio junto com a abertura dos trabalhos de hoje, lá no Consolador Prometido,
como o capítulo 8, capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ora, esse capítulo 8 do Evangelho nada mais é do que um passeio através das bem-aventuranças, como tudo que envolve o nosso comportamento. Nós não conseguimos dar um passo adiante, um passo atrás, se não nos envolvermos com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as regras de comportamento que devemos ter, que devemos seguir, ou que pelo menos, para um bom início, devemos conhecer. Quando Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, o capítulo 8 nos traz aquela passagem em que Jesus estava pregando junto aos seus discípulos, e de repente algumas mães ao redor de Jesus queriam levar os filhos, levar as crianças para que Jesus os abençoasse. Mas naquela época, mãe e criança já era bagunçado e o pessoal tumultuava. Os discípulos e apóstolos de Jesus falaram, calma, calma, não chegue perto do mestre. Começaram a afastar aquelas mães e aquelas crianças que queriam chegar próximo a Jesus. E isso está no Sermão do Monte, e isso está no Evangelho. E Jesus disse aos seus discípulos, calma, calma, não as repelis, pois em verdade vos digo que somente aquele que tiver um comportamento semelhante ao dessas crianças verá o reino de Deus. Essas crianças são os chamados puros de coração, que está no Sermão do Monte, plasmado antes da nossa existência espiritual. Então a gente vê o seguinte, que nessa passagem intitulada Deixai vir a mim os pequeninos, o que a gente entende, o que a gente tira de conhecimento dessas palavras de Jesus? Que Jesus não disse para nós que somente entrará no reino de Deus quem for criança. Ele não disse isso. Então existe uma tendência a interpretar erroneamente que somente as crianças entrarão no reino de Deus, somente as crianças verão a Deus, e isso não é verdade. Jesus disse, somente aqueles que tiverem um comportamento semelhante ao dessas crianças entrarão no reino de meu Pai. Isso significa que quando nós nascemos, nós reencarnamos com a missão de evoluir. Ora, para que a gente possa evoluir, a gente tem que ter uma base espiritual anterior àquela que estamos trazendo nessa atual encarnação. Ou seja, nós encarnamos cheio de problemas, mas também reencarnamos com muitas qualidades. Todos nós, quando reencarnamos, nós temos várias qualidades, mas também muitos problemas. As qualidades têm que ser melhoradas e os problemas têm que ser controlados. Essa é a nossa obrigação em uma encarnação. Acontece que uma reencarnação envolve para todos nós o véu do esquecimento. Por quê? Porque nós reencarnamos invariavelmente ao lado de pessoas certas, no momento certo e com aqueles espíritos necessários para o nosso crescimento espiritual. Então todas aquelas dificuldades do passado, todos os nossos amores, as nossas paixões do passado, hoje elas fazem parte dessa encarnação. Então é certo que muitos de nós estamos encarnados ao lado de espíritos que já tivemos muitas afinidades no passado. Hoje nós reencarnamos e muitas vezes estamos encarnados com os nossos amores, com os nossos descendentes, com os nossos ascendentes, pessoas que nos foram caras, que são espíritos que criam sinergia para evoluir juntos. Porém, muitas das vezes, nós estamos encarnados nessa atual experiência ao lado dos nossos inimigos mortais, ao lado de pessoas que nós não queríamos ver nem pintado de ouro em encarnação passada. Sabe aquela pessoa que você não quer ver de jeito nenhum? Aquela pessoa que você detesta,
Aquela pessoa que quando fala o nome te arrepia dos pés até a cabeça? Aquele que você não quer ver pintado nem de ouro? Esse é o teu inimigo de agora. Aquele que você fala é o meu inimigo. Grande erro nosso. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e ame os vossos inimigos. Por que Jesus mandou amar os nossos inimigos? Porque aqueles que são os nossos inimigos, quando um inimigo nosso desencarna, o que você fala? O que você pensa? Graças a Deus, já vai tarde, vai antes ele do que eu. Deus é Pai, Deus é justo, Deus é bom, né? Desencarna aquele. Já pensou aquele cunhado, aquele chefe, aquela síndica do teu prédio? Que maravilha! Aquela síndica do prédio, ela desencarna e fala: graças a Deus, estou livre, estou sossegado, já foi. Acontece que mais um pequeno tempinho na frente é a tua vez de desencarnar. Aí você desencarna, volta lá para o teu plano espiritual, volta lá para a pátria maior. Você está chegando sossegado lá no mundo espiritual. Quem que abre a porta dos céus para você? Ele. Você fala: meu Deus, não é possível. Ele olha com um sorriso aberto e fala: olá, seja bem-vindo. E você quer matar aquele. E vocês têm que conviver juntos. Vamos conviver juntos com esses nossos inimigos. Vamos conviver. Por quê? Porque se fomos inimigos nessa encarnação, levamos pendências interespiritual. Não cumprimos a orientação básica de Jesus, que é amar ao próximo, amar o meu inimigo. Então a oportunidade de reconciliar com o inimigo é hoje, agora. Você tem que chegar em casa e ligar para o teu inimigo. Por isso que Jesus disse: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda caminhas com ele nesta jornada encarnatória. Jesus disse isso. E nós não falamos com os nossos inimigos. Nós deixamos correr até que vem o desencarne e já foi, sossegou. Então, na tua próxima reencarnação, pela bondade e justiça divina, você reencarnará com aquele teu inimigo. E para que vocês possam ter oportunidade de reconciliação na futura reencarnação, vocês encarnarão como marido e mulher, como pai e filho, como patrão. Então hoje, muitos de nós estamos dormindo ao lado do nosso inimigo do passado, por uma providência divina. E por que fazemos isso? Porque não prestamos atenção na orientação de Jesus. Ame, perdoa 70 vezes 7, mas reconcilia-te com o teu inimigo. Mas o que tem a ver o meu inimigo com aquelas criancinhas que você estava falando agora há pouco? Ora, quando nós reencarnamos, evidentemente, e graças a Deus, o véu do esquecimento paira sobre todos nós. Eu não posso conviver ao lado de pessoas que eu conheço o passado das pessoas e que eu tenho certeza absoluta que hoje é meu amigo, mas que no futuro foi meu algoz. Como que nós conseguiríamos viver dessa maneira? Como que você casaria com a sua cunhada, com a síndica do prédio? Como você casaria com alguém que te prejudicou no passado? Então, o véu do esquecimento paira sobre todos nós, para que nós tenhamos a oportunidade de recomeçar. Esse recomeço, que é a nossa encarnação atual, nos traz ao planeta Terra em forma de crianças, em forma de bebê, em forma de seres, que eu sempre falo, que a gente vem para o planeta Terra careca, banguelo, pelado e chorando. Chega aqui e faz o quê? O que eu vim fazer nesse planeta? O que eu estou fazendo aqui? Ora, quer saber o que você está fazendo aqui? Pega o manual do encarnado. Eu sempre falo que todos nós temos o manual do encarnado. É isso aqui, ó. O manual do encarnado, que é o Evangelho.
Como se compra? Quando você compra um carro novo, qual é a primeira coisa que você faz? Lê o manual. Parabéns, parabéns. Se você compra um aparelho moderno, um DVD, um iPod, um iPhone, qual é a primeira coisa que você faz quando chega em casa? Chama o sobrinho de 5 anos para ensinar a mexer, né? Leia o manual. Isso aqui, ó, é o manual do encarnado. Tá aqui. O que eu deveria fazer? Ver Jesus. Siga o modelo. Mas eu quero seguir Jesus. Onde é que está Jesus? Está aqui, ó, no maior legado da humanidade. O Sermão do Monte está aqui dentro. E é o maior legado da humanidade. Se toda a literatura da Terra desaparecer, mas sobrar só o Sermão do Monte, nada está perdido. É a nossa base, é a nossa orientação. Então nós nascemos puros, nós não lembramos do que fizemos de errado, nós nascemos propensos, trazendo nessa bagagem reencarnatória a expectativa de uma evolução. Então nós somos considerados criancinhas, puras de coração, nós não temos maldade. Alguém aqui vê maldade numa criança? Alguém vê aqui ruindade numa criança? Criança é tudo de bom, criança é tudo de maravilhoso, é tudo bonitinho, tudo nhenhenhê, aquelas coisinhas de criança, e são puras de coração. Então, o que nós temos que ter é um comportamento semelhante, onde qualidades boas são nitidamente maiores, por enquanto, do que as más qualidades. Acontece que a gente esquece um detalhezinho. As crianças vêm, os espíritos vêm para uma jornada encarnatória e eles já nascem com pai e mãe. Depois tem irmão mais velho. Aí tem a avó, tem a tia, tem a escolinha, tem e vai. Então aquela criança que nasceu pura, bonitinha, lindinha, uma gracinha, começa a ser doutrinada, moldada, modelada nos moldes que eu acho importante para ela. Eu acho importante não levar desaforo para casa. Eu acho importante falar não. Tem que ter um pouco de malícia, tem que ser um pouco do dono. Então nós acabamos influenciando, muitas vezes inconscientemente, e muitas vezes até achando que é uma ótima intenção, mas nós acabamos influenciando as crianças, e as crianças ao longo de um crescimento começam a lembrar, começam a trazer à tona experiências do passado, comportamentos do passado. Traz aquilo que o espírito não se livra, que são experiências de vidas passadas. São orientações, são comportamentos que estão enraizados na alma. Somente espíritos altamente evoluídos não se deixam contaminar por comportamentos de adultos. Quer ver só que interessante? Quem mora em prédio sabe do que eu estou falando, do que eu vou falar. Você muda para o prédio, você muda num prédio novo, é tudo uma maravilha, né? Casa nova, prédio novo, elevador funcionando, piscina, aquela coisa toda. Você muda, aí quando muda um vizinho, o que você faz? Leva um rocambole para ele, existe o rocambole? Leva um bolo para ele, leva um pudim de milho, é aquela gracinha, né? Fazer uma social, que chama, né? E é uma maravilha morar em prédio nos primeiros dias. Porque todo mundo se adora, todo mundo gosta. Festa, tem um churrasco de final de semana, tem a festa de final de ano, tem aquela coisa, salão de festa, uma decoração. É uma maravilha morar em prédio, né? Até o dia em que o seu filhinho de 5 anos briga com o filhinho de 6 do teu vizinho do outro andar. E o moleque chega cheirando em casa, chorando. Pai, o filho daquele lá me bateu, brigou comigo, não sei o que, não sei lá. Isso não vai ficar assim. Eu não admito isso. Você mete o seu calção, pega o seu chinelo pantufa e vai lá bater na porta do vizinho. O que aconteceu? Onde já se viu? Não sei o que. Você briga com o teu vizinho. Você briga com o teu vizinho. Chega em casa e fala pro teu filho: nunca mais eu quero ver você brincando com o moleque do 82. Não é assim? Você nunca mais olha na cara do seu vizinho, já não vai mais no churrasco, já não faz mais, e no dia seguinte as crianças estão brincando juntas. Não é assim que funciona? Morar em prédio é uma maravilha, é um exercício espiritual muito bom. Muito bom. Morar em prédio exercita a paciência, a tolerância, essas coisas todas. Então nós temos os nossos comportamentos
que também estão nessas condições, não por culpa nossa também, porque nós também fomos criados por adultos, e os adultos deixam muitas vezes extrapolar comportamentos que acham que é bom para ele. Eu não levo desaforo para casa, eu não faço, eu sou um ótimo pai, eu sou um excelente pai, não falta nada lá em casa, ponho comida na mesa, dou estudo para todo mundo, as contas tudo em ordem, não falta nada na minha casa. Mas você dá um beijinho na sua esposa quando você chega? Você fala bom dia, boa noite? Você faz um evangelho no lar? Você conversa com a tua filha? Você cumprimenta o teu porteiro na hora que você está saindo? Teu filho faz isso. Se você perceber, teu filho faz isso. Principalmente aqueles filhos que estão nascendo de 2000 para cá. Essa nova geração espiritual altamente evoluída. Você pega essa criançada aí de 12, 13, 14, 15 anos, os moleques são tudo apavirados, são tudo inteligentes, são tudo espertos. Criancinha de 4 anos, você fala assim, eu não falava isso quando tinha 4 anos. Da onde que ela tira essas coisas? Como que essa criança sabe tanta coisa assim? O que está acontecendo com esse molequinho? Aí vem e fala assim, é criança índigo, é criança cristal, é criança não sei o que lá. Aí vem rotular com todas essas baboseiras, dar nome para espíritos que são evoluídos, mais evoluídos do que nós, e estão aí com um comportamento, com uma mensagem, que nós temos que ter olhos e ouvidos para entender o que essas crianças estão falando. É errado orientar? É obrigação dos pais. Na Igreja Católica, quando você vai casar, o padre pergunta para você, promete cuidar dos filhos que Deus lhe confiar? E a gente fala, sim. Então é uma obrigação. O grande erro nosso é achar que os nossos filhos são criancinhas pequenininhas, espíritos pequenininhos, que tem que ficar a vida inteira sendo lapidado, orientado, e que tem que crescer nos nossos moldes, quando na verdade, muitas vezes eles são muito mais evoluídos do que nós. Eles são pequenos no tamanho, na carninha, mas o espírito é muito mais evoluído do que nós. Aqueles espíritos evoluídos que não se deixam contaminar, tem que ser, por exemplo, no estilo do Chico. Que Chico nasceu por igual. Chico nasceu por bondade. Chico nasceu para ver o reino de Deus e não deixou se contaminar pelas maldades, pelas agruras dos adultos. O que fazia sua tia, o que fazia o padre, é o que Chico fazia. Então, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então tem que ser crianças altamente evoluídas para que possam suportar e compreender as nossas dificuldades. E essas crianças estão aparecendo, estão reencarnando cada vez em maior número. As crianças são cada vez mais inteligentes, as crianças estão cada vez mais espertas. Hoje em dia, nós aprendemos muito mais com as crianças do que aprendemos com os nossos pais, com as nossas mães. Então a pureza de coração que Jesus quis dizer é aqueles que têm um comportamento ético, moral e espiritual semelhante ao de uma criança, com bondade no coração, com amor ao próximo, com capacidade de perdoar, capacidade de entender, capacidade de tolerar desafios, superar barreiras, e tudo isso a gente vê nessas crianças que estão encarnando de 2000 para cá. Mais evidentemente, é lógico. Então, a mensagem de Jesus é que somente aqueles que tiverem o comportamento puro, como tem de uma criança, verão o reino de meu Pai. Ou seja, aproveitarão essa encarnação para crescer espiritual, crescer moralmente e sair dessa encarnação melhores do que quando entramos, que é essa a nossa obrigação. Eu lembro de uma história em que uma moça muito rica, muito abastada, ela foi visitar um país que ela não conhecia. E quando ela chegou no país, ela colocou uma roupa muito bonita, um salto alto, um casaco de pele, e foi andar pela cidade. De repente, debaixo de uma ponte, com o tempo garoando, ela viu um pai sentado
no chão, em cima de umas folhas de jornal. A mãe, que ela supôs ser a mãe, ao lado, com uma criança no colo, e uma menininha de 4 anos de idade corria em volta dessas pessoas, em cima do jornal. Quando essa moça se aproximou, a menininha olhou para a moça e falou assim: puxa, como a senhora é elegante, como a senhora é bonita. Será que a senhora pode nos ajudar com uma moeda? Ela ficou olhando aquela situação e ficou meio horrorizada. Como que uma mulher rica, conhecendo o país, foi abordada por mendigos na rua? Ela abriu a bolsa, tirou uma moedinha e deu para a menininha. A menininha falou o seguinte: moça, muito obrigado. A senhora é muito bondosa. Graças à sua bondade, hoje nós teremos sopa no jantar. E continuou correndo, continuou brincando, continuou pulando. A mulher ficou intrigada, chamou a menina e falou assim, escuta, que história é essa? Ela falou, não, é que com essa moedinha, nós vamos até o bar e nós compramos uma canequinha com uma sopinha. E nós dividimos entre nós 4, que é o nosso jantar. Faz muito frio aqui à noite, então a sopinha nos aquece para que a gente possa passar a noite. A mulher falou para a menina assim, puxa vida, como deve ser ruim não ter um lar. E a menina falou, não moça, não é ruim. Nós temos um lar, nós só não temos uma casa para pôr ele dentro. Então a gente tem que reavaliar os nossos comportamentos, temos que reavaliar as nossas crianças e temos que reavaliar as nossas inter-relações. Pois hoje, todos nós estamos reencarnados no lugar certo, na hora exata, com as pessoas úteis, necessárias e suficientes para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Que Jesus nos dê discernimento para entender, aceitar e trabalhar esses valores dentro de cada um de nós. E que cada vez mais possamos olhar ao Pai e dizer, Senhor, deixai vir a mim as criancinhas. Que assim seja. Bom tratamento a todos.